será que mais nos assombra? Fantasmas ou nossos próprios medos e inseguranças? Convido vocês a mergulharem comigo nesse universo que é tão visual, criativo e poético. É hora de se perder no tempo. Esse é mais um encontro mensal do nosso Clube do Livro Femingos e Dark Side Books. Esse é nosso terceiro encontro, nós já lemos O Jardim Secreto, A Noite do Tigre e agora Histórias Fantasmas, a nossa primeira graphic novel que estamos lendo, sempre em busca de expandir nossos horizontes, assim, ganhar bagagem cultural, conhecer coisas novas e ter essa experiência juntos. Eu tô lendo junto com vocês, nunca li antes esses títulos, e assim a gente vai descobrindo junto. Chega agora o final do mês e a gente discute, debate e deixa nossas resenhas aqui nos comentários. Vocês vão notar que o cenário está diferente e ele está prestes a mudar mais ainda. Eu tô gravando esse vídeo um pouquinho antes porque eu estou aí de mudança, vocês talvez já tenham visto nas minhas redes sociais que eu tô viajando e estou me mudando. Então, por hoje, estamos aqui nesse cantinho, mas sempre muito temáticas. Vocês conseguem notar a inspiração de uma blusa assim mais vintage, o teclado ali do lado, referências. Bom, vamos ao nosso sumário do nosso vídeo, né? Eu sempre começo então falando um pouquinho da estética da obra pra gente se situar assim nesse imaginário. Depois eu conto rapidinho qual é a história pra quem não conhece, falo de como foi a minha experiência de leitura, comentamos o design editorial, vamos pra parte com spoilers, que é onde fica a fofoca. Não se preocupa, eu sempre aviso quando a gente tá chegando nos spoilers pra você pular, se você preferir. E no fim eu te conto como você também pode participar, entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossos brindes. Esse é um canal, gente, de arte e criatividade. Então é claro que a gente vai falar da estética, do imaginário visual dessa obra. Que assim, é muito rico, já que dessa vez é literalmente uma graphic novel, uma história em quadrinhos. Então a gente tem um estilo de desenho muito específico. Essa paleta de cor limitada dá um charme pra obra. Ó, vocês vão ver que são tudo nesses mesmos tons de laranja, verde, branco, azul, às vezes mais quente, às vezes mais frio. As cenas são muito noturnas, o que eu achei muito interessante, muito gostoso de ver. Então eu acho que a gente pode dizer que essa obra contém elementos sci-fi, assim, coisas mais sobrenaturais, que dão nó na nossa mente. E tem um toque de punk e um pouquinho de dark academia também, podemos dizer. Então, como eu comentei, temos muitas cenas noturnas. Eu senti que a gente caminha muito pela noite, o que é uma experiência legal de se ter, assim, numa obra, principalmente porque não é uma coisa que eu faço na minha vida, por segurança. Não só isso, mas as cores são bem outonais, sabe? Trazendo uma leitura, eu achei, assim, tipo, moody. Como é que se diz isso? Ai, não sei explicar, traduzir, mas é tipo aquela vibe um pouquinho mais emborrada. Faz sentido? Já adianto que é uma leitura bem diferente do que eu tô acostumada, mas foi uma experiência. Eu fiquei pensando muito, tipo, pra quem que eu posso indicar, qual o estilo disso aqui. E como ele brinca muito com o tempo, fala muito de diferenças temporais, não sei. Eu pensei em Doctor Who. Eu nunca fui muito de assistir assim, mas pra quem tem a referência talvez faça sentido. Todos os tipos de obras que mexem com viagens no tempo, assim, de uma forma bem criativa, acho que você pode gostar disso. Essa é uma HQ que fala muito de imaginação, então eu sinto que ela nos obriga a usar a nossa pra tentar entender o que tá acontecendo. Assim, não é para céticos. Já adianto. Agora que eu já tentei montar aqui um clima, vamos à história de fato pra quem não conhece. O enredo traz duas narrativas paralelas em diferentes épocas. Então a gente tem uma em 1856 com a Teresa, que é uma aristocrata, assim, uma menina que ela queria ser artista, ela escreve poesias macabras, ela assim muito criativa, adora coisas sobrenaturais e ninguém entende ela. Então ela sempre se sente assim muito não compreendida, isolada, né? E em paralelo, se passando em 2016, a gente tem três meninas ali juntas em uma banda punk, que elas estão chamando uma delas, a Glória, pra participar, junto com a Laura e com a Cristina. Que também, gente, ali temos muita criatividade. A Laura, já adianto que é a minha personagem favorita, tá bom? Já falo mais dela, mas juntas elas estão nessa banda chamada The Black Holes, que em inglês também é o título dessa obra aqui, que foi traduzida pra Histórias Fantasmas. E bom, tem elementos sobrenaturais que conectam essas duas linhas do tempo. E você fica tipo, isso tá lá, isso tá aqui, a gente tem as borboletas, a gente tem o gato, alguns ícones que a gente vê passeando pela história. Afinal de contas, é muito visual. Então a gente fica meio que investigando. Eu senti essa vibe enquanto eu li, assim, de tentar entender o que tá acontecendo. Gente, o que falar da Laura? Me desculpa, Teresa, Glória, Cristina, mas a minha favorita é a Laura, que é essa menina que tá sempre fantasiada. E eu achei isso genial e já botei assim aqui atrás na minha cabeça, nas minhas referências, pra quem sabe um dia lembrar disso se eu precisar, porque eu achei genial ter uma personagem, você não sabe quem ela é porque ela tá sempre com a mesma roupa, mas você sabe quem ela é porque ela sempre está diferente. Uma hora ela é uma princesa, outra hora ela tá vestida de fantasma, outra hora ela tá vestida de dinossauro, ou era Godzilla.
Godzilla. Tipo, a menina tá sempre fantasiada. Eu achei isso muito legal. Além do tipo dela, assim, muito criativa, muito louca. Eu achei ela muito autêntica. Eu achei todos esses personagens, assim, todas são personagens mulheres. Isso é curioso, e é um escritor homem. Todas se tratam de mulheres com personalidades fortes. Você vê isso, não é aquela coisa... Não. Todo mundo assim, ó, pá, na cara. Nossa, eu acho que a gente realmente não vê nenhum homem nessa história. Tem a mãe e as irmãs da Teresa, mas não lembro de ter visto. Acho que não. Mas enfim, todo mundo tem opiniões fortes e falas fortes. Tem algumas falas, assim, que a gente até estranha, assim, né, de ver ali numa história em quadrinho. E é bem interessante, é bem, tipo... na lata. Então me surpreendeu que nessa obra traz, assim, o processo criativo tão presente, porque a gente tem a Teresa lá fazendo as poesias e histórias dela, e a gente tem as meninas praticando ali na banda punk. Então acaba dialogando muito sobre arte mesmo, sobre o fazer artístico ali, e a criatividade mais louca que você possa imaginar, porque a banda punk delas é uma mistura, assim, muito louca. É que eu não posso entregar muita história, né? Mas é uma letra toda misturada com astrofísica, com coisas muito loucas. Então, acabou falando muito sobre criatividade, o que, claro, sendo esse um canal de criatividade, eu apreciei muito. E as temáticas que se mostram ali muito presentes, recorrentes em todas as narrativas, é muito essa coisa de, tipo, da identidade, de querer ser essa pessoa, de querer ser essa artista, e de também se sentir incompreendida, isolada. Enfim, eu sinto que são mulheres tentando achar seu lugar no mundo. Eu achei muito legal que o autor, Borja Gonzalez, falou o seguinte, que o tempo importa menos que o sentimento, o que faz muito sentido nessa obra, porque a gente vai pra todos os lados ali temporais, a gente fica indo e voltando muito. E daí, ao invés de a gente talvez ficar focando muito em... Era o que eu fiz, sabe? Quando eu li, assim, na cronologia, era mais tipo, pega o sentimento. Esse é o tema da leitura. E agora sim, vamos à minha opinião sobre essa leitura, como foi a minha experiência. Vou ser bem sincera, gente, não é a minha leitura favorita do clube até agora, mas é porque também A Noite do Tigre, pra mim, explodiu muito minhas expectativas, assim, bateu muito com o meu nicho de gênero favorito, como vocês viram no vídeo passado. Então, assim, o que viesse depois, coitado, né? Mas eu achei legal, tem seus méritos, a gente vai falar sobre ele. Mas realmente eu senti que eu terminei esse livro e fiquei confusa. Até que eu reli ele, porque ele é muito rapidinho de ler. Depois de um tempo que eu processei a história, que eu digeri um pouco e voltei pra dar uma olhada, eu gostei mais do que a sensação que me deixou logo que eu terminei. Porque logo que eu terminei, eu senti... tipo, uma confusão. E daí, quanto mais eu fui investigando e voltando nas páginas, mais eu foquei, talvez, no aspecto mais poético, sabe? E visual, e daí eu passei a gostar mais. Principalmente, gente, assim... É que pra mim, né, vou compartilhar minhas loucuras. Eu até li algumas resenhas que falam muito sobre o silêncio desse livro, e isso é muito real. Ele apresenta vários momentos de silêncio, que é essa coisa mais introspectiva e visual. E isso aqui, essa página é um exemplo perfeito. Tipo, me deu inspiração pra transições de vídeo. Então a gente tem algumas transições, aqui é a borboleta, o elemento que tá conectando essas duas cenas de diferentes épocas. E dela passava daqui pra cá. Quando eu contemplava é forte. Quando eu tava contemplando essas páginas, assim, mais silenciosas, que eram mais visuais, sempre me dava alguma inspiração de frame, assim mesmo, pra vídeo, sabe? Que é o que eu faço, que é meu trabalho. Então isso foi uma experiência legal, assim, toda mídia, toda leitura, toda arte que a gente consome, a gente pode tirar inspiração. E é o que eu sempre falo, né? Criatividade, gente, é você ter suas referências e você misturar elas. E daí é isso, sabe? Às vezes um frame de uma história em quadrinho pode inspirar um frame de um vídeo, de um filme, do que você quiser. Se você notar, as personagens nessa HQ não tem rosto. Eu não tinha me chamado atenção a princípio. Eu li isso, depois eu fiquei, é verdade. Porque justamente elas se comunicam através do corpo. É muito... Assim, você consegue entender tudo, sabe? Pelo desenho que tá ali, essa gestual, corporal. Já é mais que o suficiente. Então eu acho que essa foi uma leitura que me desafiou, pra ser sincera. E eu quero muito saber a opinião de vocês, como vocês sentiram, o que vocês acharam. Porque eu sempre fico com medo, né? Eu fico tipo, meu Deus, o que será que eles vão achar dessa obra? Mas eu acho que muita gente vai gostar, assim, gente. Porque é muito criativo. E eu sei exatamente, são perfis de pessoas. Por exemplo, a minha amiga Camila. Nós duas somos muito criativas, mas eu sinto que a gente é criativa de um jeito diferente. Então, sabe, eu sinto que tem um perfil, assim, que vai pirar com isso aqui. Porque é isso, você tem que, assim, se entregar pra essa obra, sabe? Eu acho que eu fui num primeiro momento muito racional, de querer ficar, tipo, entendendo tudo, ou por que isso tá aqui, tentando muito de adivinhar. Eu comentei isso já no vídeo passado, né? Sempre que eu leio um livro, eu fico tentando adivinhar o que vai acontecer no final. Pra quê? Por que eu só não vivi a experiência? Então, a gente tem alguns visuais
visuais que são poéticos, sabe? Que eu não vou conseguir explicar aqui pra você. Então, se você queria isso nesse vídeo, me desculpa. Nem eu consigo. Outras coisas eu mostro na parte com spoilers. O design editorial do Darkseid é sempre lindo, então é sempre um prazer falar disso, né? A gente já tem essas ilustrações que são belíssimas, capa dura, acabamento com verniz. É sempre um cuidado, assim. É uma obra tão completa, sabe? Eles sabem o que fazem, né? Sempre. Belíssimo, rápido de ler. Eu acho que isso é muito bom, fluiu muito bem a leitura, assim. E eu acho que pro nosso mês agora, de junho, foi perfeito, porque a gente teve 2 leituras mais densas, livros maiores. Agora deu pra dar um respiro, se alguém tava atrasado, pode correr atrás. Porque, né, hoje eu anuncio nossa próxima leitura aqui no final desse vídeo. Esqueci de comentar isso. Estou animada. Pra quem desenha, pra quem ama esse mundo visual, esse tipo de material aqui é um tesouro. Sério, esse estilo de desenho me conquistou muito só por esse fantasminha aqui na capa, que depois, né, está dentro aqui dessa história. Gente, acabei de ver a Laura fantasiada de Velma. Cara, eu achei isso muito engraçado. É isso também, né? Eu esqueci de mencionar isso. Essa obra tem um tom cômico muito diferente, assim. Muito específico o humor, sabe? Agora sim, chegamos na parte com spoiler. Então, se você não quer nenhum, é só pular pra esse tempo aqui no vídeo. Se não, sejam bem-vindos à nossa sessão oficial do Clube do Livro, de fofocas e spoilers. Pra falar dessa leitura, vocês também ficaram confusas? Não, fui só eu. O que vocês acharam? Gente, quero aí saber as teorias de vocês. O que acontece? Eu tava, durante a leitura toda, fazendo um paralelo entre a Teresa, né, a poeta lá das antigas, com a Laura, das músicas e tal. Mas chegou no final e ficou claro que tinha um paralelo visual entre a Teresa e a Glória. Elas são quase iguais. No começo eu tinha notado que elas tinham o mesmo cabelo. Ficou até um pouco confuso lá no começo, de tipo, é a mesma pessoa? É uma reencarnação? Eu fiquei nessa aqui, nessa primeira parte que a Glória aparece. Mas, como eu li em outro dia, né, eu li em partes, eu já não lembrava desse começo e eu meio que tava fazendo esse paralelo na minha cabeça sempre Teresa e Laura. E daí aqui, temos Teresa e Glória, quase iguais. Mas, meio que faz sentido que aqui tá a Laura, né? É como se as duas tivessem se relacionado com a Laura. Por quê? Relembrando o que aconteceu, né? A gente descobre que a Laura, na verdade, não tinha escrito as poesias, que seriam as músicas dela, que ela tinha achado num lago, numa latinha, né? E daí a gente tem a cena da irmã da Teresa dando a latinha de doces pra ela, falando que aqui você pode colocar os seus poemas nessa caixinha de caramelos. Então a gente descobre que, na verdade, a Laura tinha pego nesse lago enterrado, né? Ali do lado, os poemas. O que eu achei muito legal essa forma de conectar essas duas épocas é que, assim, emocionalmente eu tava achando que elas combinavam, sabe? De ser, tipo, essas criativas incompreendidas. Mas daí a gente tem esse paralelo com a Glória e eu queria saber de vocês, o que vocês interpretaram disso? O que vocês acharam? A Glória tem uma personalidade de, bom, ela tá pensando ali se ela se junta à banda ou não, mas ela fala bem na cara, assim, as opiniões dela, ela é mais dentro da casinha. E assim, eu achei que terminou esse fim, eu senti que podia ter terminado numa nota alta. Vocês sabem o que eu quero dizer? Tipo, foi legal, uma coisa, tipo, reflexiva, mas podia ter terminado num baque. Não sei. Mas aqui é bem interessante algumas escolhas que ele faz visuais, que eu nunca ia pensar em fazer isso, que é, a gente tem a Teresa e a gente começa a ouvir o diálogo das meninas de 2016 em cima dela, enquanto ela tá enterrando a latinha ali na praia, que ela meio que fugiu de casa, né? E daí a gente tem a conversa delas. Enfim, ó que poético. Achei isso um recurso bem diferenciado. E qual é a teoria de vocês? É isso que eu quero saber. É meio que uma vibe reencarnação da Glória, da Teresa na Glória? O que vocês acham? Ou é tipo um eco? Eu dei uma pesquisada e ouvi falar, tipo, poderia ser tipo o eco da personalidade de uma, ou da emoção de uma, do sentimento ali passado de uma pra outra. O que vocês acharam? Porque eu tive esse momento de confusão, de dúvida. Então o que eu senti é que a gente tem bastante coisa em aberto aqui, né? A gente tem momentos, assim, quase psicodélicos, muito loucos, e que fica aquela sensação de, isso era verdade? Isso aconteceu? Mas é o quê? A minha mente racional tentando explicar tudo, né? Não precisava. Pra mim, isso aqui foi a parte mais louca de toda, que eu fiquei, mas que era, no fim das contas, ó, uma menina com a cabeça de planta, que era no momento que a irmã da Teresa tava olhando no cristal. Ai, gente, essa irmã dela lá chamando as outras, chata, nada a ver, né? Aqui, que falou pra ela, olhe fixamente no cristal, né? E daí começou, e tem uma flor, e daí ela foi falando, e a gente tem essa imagem. Então trabalha muito essa coisa da imaginação. Mas teve alguns momentos que me davam um nó, assim, por essa coisa da racionalidade mesmo, esse ceticismo, né? Eu amei que, no fim das contas, quando a Laura apareceu fantasiada de esqueleto, tudo fez sentido, porque lá no começo a gente começa, a Teresa conversando com o esqueleto, né? E as irmãs dela falam, você tá louca, tipo, nunca teve um esqueleto aqui. E esse esqueleto que falava, né, tipo,
Eu não moro numa tumba. Tipo, do que você tá falando? Faz muito sentido, tipo, é muita personalidade da Laura, né? Eu raciocinando enquanto eu faço o vídeo, né? Faz sentido, então, porque eu encontro da Teresa com a Laura e depois da Glória com a Laura. Eu que viajei. Não dava pra ser Laura e Teresa a mesma pessoa, porque aqui elas têm... Começa com esse encontro. Que, de novo, o que você vai explicar, né? Como que elas estão no mesmo tempo. Mas é sobre isso. Isso eu achei muito legal. De verdade, terminar vendo que era a Laura, o esqueleto, ela vestida, eu achei isso muito legal. Tipo, por mais que eu fique confusa, eu não sou contra. Não sou contra viagens temporais. E daí tem uma frase específica que fala disso. Ou pode estar falando disso. Página 66, a Teresa tá meio que brincando com a irmã dela, né? Num teatrinho de sombras. E elas estão meio que inventando histórias. Só que claro que as histórias da Teresa sempre são muito malucas. Tipo, homens plantas que vão comer as pessoas. Mas aqui nessa página 66, ela tá dando algumas ideias pra irmã dela. Não, tá bom, tem uma ideia melhor. Você é um gato, porque a irmã dela queria uma história de gatinhos. E ela falou, e eu sou um fantasma. Mas não é um fantasma de verdade, ok? Só é uma pessoa que dormiu tanto, mas tanto, que viajou para o futuro. E daí eu achei, tipo, metalinguístico. Será que essa é uma lógica que a gente pode aplicar na história? Acho que não. Na verdade, não necessariamente, mas entende, essa fala fez eu ficar pensando nisso, assim, de será que a Laura dormiu tanto que ela viajou no tempo? Enfim, delas falam do gato e a gente tem o gato delas, tanto no passado quanto aqui aparecendo na sorveteria que as meninas estão indo em 2016. Eu gostei muito desses elementos, gato, borboleta, essas coisinhas que ficavam aparecendo. Vocês identificaram algum mais que eu não tô lembrando agora? Uma das minhas cenas favoritas foi aquela da Laura vestida de Godzilla e delas indo nadar de noite. Tipo, foi engraçadinha, não fazia sentido nenhum ela tá vestida assim, mas não sei por que me passou uma vibe legal, assim, eu gostei do humor, da vibe, e daí depois a gente tem a Laura finalmente tirando a fantasia ali, indo tomar um banho de boa. Ela só queria a paz dela ali. Olha isso, sabe? O que eu mencionei antes sobre transições. Daqui os pássaros que estavam voando lá no lago vêm pra cá, daí um deles é eletrocutado e daí cai na frente da janela do quarto da menina. E assim vai indo, esses elementos vão nos transportando, viajando por essa história. Agora é a vez de vocês, gente. Me ajudem. O que vocês acharam? Quais foram suas teorias? Se tiveram interpretações diferentes, me ajudem a fazer um pouco de sentido desse emaranhado. Ou não, ou falem só tipo, Fê, é isto. Viaja aí na maionese, só olha, não pensa tanto. Pode ser também. Vocês já tinham lido, assim, histórias em quadrinhos, graphic novels desse estilo antes? Tem tanto trabalho legal, gente. Tem tanta história diferentona. Porque uma coisa que eu sempre digo é que cada meio artístico é uma linguagem. Então tem coisas que você vai dizer de um jeito num filme que você não consegue dizer da mesma forma no quadrinho e vice-versa. Tipo, tem coisas que só podem ser ditas dessa forma em um quadrinho. Tipo, cada um é uma linguagem e se expressa de um jeito. E eu acho que isso é muito legal. Isso que eu queria trazer pra gente. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa legal dessa leitura, gostado dessa experiência, porque a gente tá aqui pra isso, pra ir descobrindo novos horizontes juntos. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês, comentários aqui embaixo, avaliar esse vídeo, por favor. E se você quiser fazer parte do nosso Clube do Livro, se você não faz ainda, eu vou deixar aqui na descrição o link pro nosso grupo no WhatsApp, que é lá que a gente se comunica normalmente, com as nossas metas semanais de leitura. Esse aqui eu não coloquei porque podia ser uma leitura muito rápida, daí a gente não tem capítulos, né? Daí eu não dividi da mesma forma, mas sempre que é um romance, uma coisa maior, a gente divide e vai lendo aos pouquinhos pra não dar spoiler um para as outras e vai discutindo toda semana nas segundas-feiras. Temos brindes também, os brindes que são muito fofos pra vocês imprimirem em casa, tudo temático do livro pra anotar suas leituras aqui junto do clube, marcador de página, essas coisas, o link vai estar aqui embaixo também. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. E agora vamos para a próxima leitura, que eu tô muito animada. Rufem os tambores! Nossa próxima leitura é Noites no Circo, da Angela Carter. Gente, olha essa edição. Eu avisei que ia voltar a leitura de julho, já ia ser um livro maior. Depois a gente vai olhar tudo com calma no próximo. Rapidamente, sinopse. Noites no Circo mescla o real e o fantástico para narrar a história de Fivers. Acho que é assim que se fala. Uma trapezista com asas de cisne que se torna uma sensação mundial. Comecei e estou muito intrigada, tá? Eu tô gostando. Vou só dar uma palhinha ali do começo. A gente começa com um jornalista entrevistando essa tal trapezista. Gente, sério, mais uma viagem aí, um livro super criativo. Bati na minha cara. Um livro super criativo e belíssimo. Essa vai ser a nossa leitura de julho. Estou muito animada.
espero que vocês gostem também. Olha o que eu estava usando pra marcar meu livro. Agora eu desmarquei sem querer. Mas é um dos brindes que a gente tem no nosso clube. Falta eu ainda escrever o Histórias Fantasmas aqui e dar a minha nota. Eu vou completando todos aqui. Muito animada. Julho estaremos lendo esse aqui juntos. Então não esqueçam de entrar aqui no nosso grupo do WhatsApp, se você quer tá aí junto com a gente. A gente se motiva muito, sabe? Eu acho que uma das coisas mais legais desse clube é ouvir vocês falando, cara, eu tinha parado de ler, consegui voltar a ter esse hábito. Ou pessoas que nunca tiveram o hábito da leitura estarem se apaixonando agora por essa que é, meu Deus, uma forma artística tão encantadora. Só quem é leitor sabe, assim, do prazer, de como você entra em outros mundos, de como são experiências, assim, diversas e que te transportam mesmo, sabe? Pra outras realidades. E esse, gente, vocês sabem que eu gosto dessa coisa circo, essas coisas fantásticas, sempre muito fantasiosas, mágicas, divertidas. Então, lá vamos nós. E por fim, muito obrigada por mais um mês juntas e juntos. Esse clube tá sendo muito, muito especial pra mim. No próximo episódio do clube já estaremos em outro lugar, em outro cenário e seguiremos lendo juntas. Vejo vocês nos próximos vídeos e todos os links que vocês possam precisar vão estar aqui na descrição. Um beijo!